Boa noite e bem-vindo a todos, principalmente aos convidados dessa mesa. Obrigado. Nós hoje daremos sequência a nossos episódios de videocast da CoCirurg, né? Hoje é o 5º episódio da mesa cirúrgica e hoje vamos abordar um tema que é bastante desafiador para a prática médica em todas as especialidades, que é o abdômen agudo, né? Que exige um raciocínio rápido, decisões de tomada rápida e principalmente uma interação entre as diversas especialidades, quer seja o clínico, quer seja o emergencista que recebe o paciente nas condições críticas, ao cirurgião e o radiologista para ajudar e nos auxiliar na tomada de decisão, né? Nosso objetivo hoje é discutir o abdômen agudo de forma descontraída, mas que no fim de tudo isso nós podemos sair daqui, os residentes, cirurgiões novos, cirurgiões mais antigos, com algumas coisas novas, sabendo manejar e ter alguns red flags, né? Algumas coisas para se levar para casa e de condutas práticas, né? Eu tenho aqui nossos 3 convidados, Dr. Olavo Napoleão, foi meu preceptor, um dos fundadores da CoCirurg, é cirurgião geral, cirurgião digestivo, chefe do Serviço de Cirurgia Geral do HGF, né? Muito obrigado pela presença. Cirurgia digestiva. Cirurgia digestiva do HGF. Homem, ele tá melhor que você, viu, cara? Vou te dizer, professor, você tá melhor que... Foi ser preceptor, mas tá melhor que você, viu? A Tatiana disse que ele está no formal. Dr. Julimar, meu colega, cirurgião geral também, cirurgião digestivo, professor da Unifor, preceptor de cirurgia geral do IJF, plantonista do IJF também, né, com grande experiência na emergência, né? Dr. Dover, radiologista, uma formação aí vasta, internacional, inclusive no Chile, na Espanha, tá certo? E que abrilhantará aqui, como já foi falado, é o primeiro outsider, primeiro convidado que não cirurgião havia aqui para o nosso videocast, né? Satisfação e responsabilidade, viu, cara? Não é mole estar sentado nessa mesa aqui, não. Tá certo. Então, que o objetivo final seja, né, conquistado, que é conversar e saiamos todos aqui com cunhos práticos e objetivos para conduzir um abdômen agudo. E para começar, né, começar por cirurgiões. Bora. Como é que vocês definiriam um abdômen agudo? O que é um abdômen agudo? Boa noite, prazer imenso voltar aqui à CoCirurg depois de muito tempo fazendo parte da diretoria. E eu acho que esse bate-papo que vocês promovem aqui é de grande importância para atualizar, né, e congregar mais ainda os nossos cooperados. O abdômen agudo é um tema muito relevante, principalmente em quem trata dos pacientes em emergência, seja pública ou privada. O abdômen agudo é uma síndrome, né? Na verdade é uma síndrome capitaneada pelo sintoma de dor, que é geralmente aguda, de início recente, e que na maioria das vezes leva o paciente para um hospital, um atendimento de emergência, e pode inclusive levar a um procedimento cirúrgico como consequência do quadro clínico. Como o Dr. Olavo falou, né, o principal ponto, né, do abdômen agudo é justamente essa dor, né, na topografia do abdômen, né, de forma aguda, intensa, e que atrapalha a atividade, né, diária do indivíduo. E aí, na sequência, você vai já desmembrar o abdômen agudo em suas síndromes, né, que vão nortear o pensamento da gente. Aí seria o abdômen agudo obstrutivo, o abdômen agudo hemorrágico, né? O abdômen agudo inflamatório, infeccioso. Antes de chegar nessa parte, Júlio, só interrompendo aqui. Na hora. Foi chamado num setor crítico, no PA, paciente com abdômen agudo. Uhum. O que é que não pode faltar na primeira avaliação de um paciente com abdômen agudo? Boa pergunta. Essa pergunta é fundamental, porque eu vou começar aqui dizendo que não pode faltar um ambiente selecionado para examinar o doente. Um ambiente calmo, tranquilo, porque eu acho que a partir daí você vai começar a criar as suas... Primeiro você conhecer o doente, saber se o doente está dizendo para você se corresponde ao exame físico que você vai fazer nele. Isso é uma coisa importante. Você conseguir detectar e estabelecer o grau a psicologia do paciente, de uma maneira geral. Isso é muito importante. Isso que o Dr. Olavo está falando é interessante, que você vê um cirurgião com a experiência do Dr. Olavo, né?
e é uma pessoa extremamente aberta, né, para tecnologias, coisas novas, ele não abre mão da anamnese e do exame físico. Então, a gente não pode se dar ao luxo de diagnosticar uma hérnia no paciente com uma tomografia. Tá? Uma hérnia inguinal, ela faz parte do exame físico. Então, assim, a anamnese, a história, às vezes é o olhar, às vezes é como o doente entra naquele local, como ele está andando, como ele está se esquivando da dor, o que é que ele tomou, sintomas associados, e aí vem o exame físico. Aí, aí é o quebra-cabeça se formando. E aí vem, na sequência, o exame. Mas é o local para conversar e examinar. Porque é importante, muito importante, né, em tudo isso, como começa toda a história, né? Talvez o primeiro sintoma, onde é localizada a dor, como começou, porque a gente sabe que tem as dores migratórias e tal. Então, para você avaliar isso aí, você tem que ter uma tranquilidade, o paciente tem que estar... E você tem que ter aquela confiança, garantir uma confiança entre você e o paciente. E às vezes é difícil, a gente arranca a informação de uma pessoa com dor. A pessoa está com dor, às vezes ela não está afeita a conversar. Às vezes é uma dor crônica que agudizou. A pessoa, a tolerância é mínima. Ou às vezes é a dor mais forte que aquela pessoa teve, ela está tendo naquele momento. É importante que o paciente tenha confiança no médico para ele saltar e dizer alguns milímetros da doença dele que ele não poderia dizer num meio que não fosse adequado, vamos dizer assim. Alongar dizer se algum exame substituir o exame físico, né? No abdômen agudo não existe nada que substitua o exame físico. Não, E no exame físico, qual seria um sinal que, para todos aqui aprenderem, né, e sair com mentalmente já sabendo o primeiro tema, qual seria o sinal físico mais importante? Existe o sinal físico mais importante? Rapaz, eu acho que assim, um sinal físico importante... Não, você vai ter um conjunto de sinais, né? Um conjunto de sinais, o paciente chega e está taquicárdico. Será que ele está com medo? Ou é só da dor? Né? Então, eu acho que o importante é a gente frisar que a avaliação clínica do doente depende dessa interação. Né? Tem paciente que chega para você gritando, você vai examinar, não condiz com o quadro que ele está se manifestando. Né? Então é importante ser. Eu acho interessante que do sinal, o mais importante é a gente não induzir o sinal que a gente quer. Porque às vezes a gente está querendo achar uma irritação peritoneal. E aí falta o exame físico adequado, né? Vai com a mão nessa posição, o doente dá um salto lá, só, irritação peritoneal. Disse, meu amigo, se fosse mim, eu dava era um duplo twist escarpado. É bom você dizer isso aí, porque isso é o quê? É confiança do doente no médico. Eu raramente faço o sinal de Brumberg, a não ser que precise, que eu não consegui, mas eu não faço mais, há muito tempo eu não faço mais. Essa manobra, porque é uma manobra que causa muita dor. Se você fizer isso no começo do exame físico, o paciente já não quer mais cooperar com você, entendeu? Então, isso é por isso que eu volto a dizer, a primeira frase que eu disse, precisa ter um ambiente silencioso, calmo, que você ganhe a confiança do paciente. E existe esse ambiente? Uma pergunta de curiosidade, né? Existe esse ambiente de emergência? Eu acho que nós poderíamos ir atrás, né? Tentar, assim, fisicamente não, mas assim, dependendo do que você acreditar, a paz, antes de tudo, tem que estar dentro de você. Então, você tem que ser um indivíduo pacífico. Se você já chegar armado para examinar aquela pessoa que está gemendo, está dolorido e tal, não deixa examinar, já examinou 2 aqui, já botou para fora. Peraí, calma. Não é que você vai ser o Frei Damião, você vai ser o bom samaritano da história, de forma alguma, mas a paz ela tem que estar, antes de tudo, dentro de você. E ali, dentro da possibilidade, amigo, você cria um cantinho, porque você vai ter que criar um vínculo. Você imagina num ambiente privado que você chega de um sobreaviso, a pessoa acaba de lhe conhecer. Aí você vai lidar, às vezes, com uma pessoa que tem uma formação paralela, e aí você vai ter que explicar. Tá, e aí no SUS não pode fazer isso? Por quê? Além disso aí... Então, é uma coisa intrínseca também. Esse exame que você faz inicialmente, ele vai servir de comparação com os exames posteriores que você vai fazer. Muitas vezes o doente não é cirúrgico naquela hora, mas ele pode se tornar. E a partir da segunda ou terceira avaliação que você faz, você vai precisar comparar como é que era a primeira. E a primeira é fundamental, né? Se você já não criar um bom relacionamento, né? Sim, já chegar com a mão pesada, né? Não vai nem deixar o segundo exame. Para o cirurgião é fundamental o exame físico, né? Antes da tomografia. E para o radiologista, o pedido, vale a pena ter uma descrição dos sintomas, do que foi achado no exame físico lá na salinha perfeita? Romeu, antes de mais nada, queria agradecer aqui, realmente a responsabilidade de estar frente a monstros aqui que eu admiro. Poxa, me sinto muito feliz e bem acolhido aqui nessa casa. E essa é uma pergunta, para mim, é fundamental. Eu sempre falo para meus residentes, né, assim,
tanto os residentes de clínica, que eu sou preceptor da clínica, apesar de radiologista, lá do César Caos, como meus... Além de radiologista. Além de radiologista, né? E a gente não pode abandonar a clínica, né? É o pedido bem feito, né? Então, assim, o pedido é a forma de comunicação que a gente tem, né? Em vez de, se o pedido não está bem feito, que a ligação seja bem feita, mas é o pedido médico que faz essa interligação. Ela que transmite as suspeitas clínicas, ela que transmite os dados clínicos básicos do paciente, para que o radiologista não só descreva os dados que ele vê, os achados que ele vê, mas consiga interpretá-los. Porque, afinal de contas, essa é a missão do radiologista, né? A gente costuma falar que o radiologista ele simplesmente é um cara que vê imagens e descreve as imagens. Não. O laudo ele é uma forma de um parecer médico, né? A gente está lá interpretando dados clínicos frente às imagens. Então, se os pedidos médicos não são bons a contento ou não transportam isso para mim, fica difícil. Vou dar um exemplo que aconteceu essa semana. Hoje é quarta-feira. Estava na São Carlos e o colega pediu uma tomografia sem contraste, dor lombar. Dor lombar. O paciente não tinha cálculos, perfeito. Beleza, laudo normal. Aí eu tive a curiosidade, vi uma densificação do lado do rim, mas é uma mulher jovem. Aí eu liguei pro cara. Cara, fez sumário de urina da paciente? Não. Mas, Dove, ela está com febre. E tem leucocitose? Tem. Eu mudei meu laudo. Então, se ele tivesse escrito dor lombar, febre e leucocitose, aquela densificação ao redor do rim seria como foi uma pielonefrite. Então, esses dados clínicos são extremamente importantes para serem colocados no pedido. Não precisa fazer um relatório médico, mas mulher de 35 anos, com disúria, Jordano positivo, isso muda completamente a minha forma de avaliar a tomografia, né? Então, um pedido médico bem feito é o que eu digo para os residentes. Para você ter uma boa resposta, tem que saber como perguntar. Não é só colocar R100, né? Não, exatamente. A professora Juliana Mello, né, patologista, professora lá da Unifor, ela sempre fala que ela não joga búzios. Então, assim, a solicitação do exame tem que vir com o quadro clínico. Porque senão vai ficar adivinhando. Não, aqui é um pedaço do fígado, né? Da mesma forma, a tomografia, o próprio ultrassom, né? E aí você vai utilizar a semiologia, né, da imaginologia de uma maneira reversa. Você vai gastar energia naquele foco, né? Não é duro. Você vai gastar energia, você concentrar. Exatamente. Aí a gente volta para aquela encruzilhada da Alice, o País das Maravilhas, quando ela pergunta para o gato: qual caminho eu devo seguir? Eles, onde você quer ir? Qualquer lugar. Aí ele disse, então qualquer caminho serve para você. Vai lá. Já que você abriu aí qualquer caminho, o Pai das Maravilhas, na encruzilhada. Olavo, ainda hoje, existe alguma patologia, algum abdômen agudo em que você dispensaria a tomografia? Pergunta bem atual, né? Perfeito. Porque a gente está dependente, né? Hoje em dia a gente é dependente de imagem, né? Todo mundo olha abdômen agudo. Você, às vezes, não vai nem examinar, já tem tomografia pronta? Só vou ver quando tiver a tomografia. Parece que existe uma dependência do sistema para esse movimento, né? Então, uma dependência financeira, inclusive, eu acredito, aí, geração. Eu até peço desculpa se eu for um pouco contundente aqui, mas a verdade é essa. Verdade. Metade dos exames que a gente faz, eles não são necessários, né? Se a gente tivesse tempo para examinar, tivesse tempo para esperar o laboratório, etc. Eu posso fazer, assim, uma volta, né? Há décadas atrás, quando a gente não tinha quase nem ultrassom, né? Eu sou do tempo que tinha pouco ultrassom. O senhor vai fazer uma volta e se tornando atual em alguns hospitais secundários. Sim. Então a gente não tinha praticamente, aí você tinha aquele jargão que dizia assim, não, você pode operar 15% dos abdômenes e ser branco que você está dentro da média, né? Tinha isso. Hoje em dia isso perdeu um valor por conta de exames mais sofisticados e tal, mas que, como o Duva falou, você não, nos nossos hospitais públicos, você sabe disso, a gente não consegue ultrassom, mas você consegue uma tomografia em 6 horas. O paciente chega na emergência, no hospital terciário de Fortaleza, ele sai de lá com CPRE, ressonância magnética, que não é de jeito nenhum um exame de emergência, tá certo? E às vezes não tem ultrassom, quando na verdade ele precisaria no início um quadro de colecite aguda. Ecoendoscopia. Então, assim, a pergunta é, você pode operar alguém hoje sem tomografia? Sim, eu acho que sim. Tá certo? Agora envolve questões até jurídicas, né, uma série de coisas, porque aqueles 15% que você estava respaldado antigamente, hoje em dia se perdeu um pouco o valor. Não é isso?
Então, aí tem a laparoscopia, que na verdade, no fim das contas, pode ser um exame a mais, um exame resolutivo. Então, assim, a história mudou com tudo isso, né, desses últimos 40 anos. E a própria laparoscopia na emergência, né, a literatura apresenta para a gente a seguinte condição: quando você leva um paciente para uma laparoscopia na emergência, o ideal é que você tenha esgotado o máximo possível de exames, para você não se perder justamente em algum ponto cego, não ficar tateando, né, na cavidade peritoneal. Né? Então, que realmente ali a pessoa menos treinada, ou muito treinada, mas com material inadequado, porque é totalmente dependente do material. Então, se perde. Então, às vezes, quando você chamar para um paciente, principalmente no serviço privado, o paciente já tem tomografia. Né? Ela está tomando sempre frágil. O apendicite hoje em dia você não trata mais com Kefazol, com cefalosporina, é sempre frágil, que na verdade não precisaria mais do que uma dose de uma cefalosporina de segunda geração. Então, assim, tem muita coisa que já está, como você falou, né? Você se antecipou e disse o que acontece na realidade. Lá no Frotinha só tem um raio-x. O raio-x tem um pneu. Ainda opera sem tomografia? Opero. Independente da instabilidade? Não tenho dúvida, opero. Entendeu? Eu acho que você tem que estar respaldado. Você tem que estar respaldado pela clínica do doente, não pela situação atual de pedido de exames e tal. É uma das causas de atrasar, inclusive, uma laparotomia mais precoce, quando, na verdade, se você espera mais um hematoma, vamos esperar uma tomografia. Aí não tem, o radiologista não chegou, tal. Você está atrasando o diagnóstico. Então, assim, se você tem um abdômen agudo com gás na cavidade, eu não tenho dúvida. Eu estou falando de uma maneira geral, certo? Claro. Eu opero, não tenho dúvida, opero. Que é mais fácil você operar com uma tomografia bem sim, revisada, com todo esse GPS organizado, ok, mas que não atrase o tratamento e não prejudique o paciente. Exatamente. Você sabe que a minha geração operava muito mais do que hoje, por conta da deficiência de exame que não tinha na época, né? Logicamente, você operava pacientes mais que não precisariam, tá certo? Um abdômen agudo que não era cirúrgico, e o mais grave, o que é pior que eu acho, aí você tem que ter muito cuidado, o paciente tem pancreatite, né? Acho que a doença que você não deve operar é pancreatite. Aí sim, se você tiver dúvida, não abra mão da tomografia por conta disso. Eu acho que esse é o ponto principal de você operar sem exame. Pancreatite aguda, né? E só com um raio-x de obstrução, uma paciente instável e com amilase alta, uma instabilidade. O paciente está estável? Instável. Amilase alta. Não, eu acho que é alta quanto? Né? Alta quanto? Se ela for só tocada, se ela for só tocada. Não, mas o objetivo da pergunta era só mostrar que tem doenças ainda que não precisam de tomografia. Sim, e o pneu peritônio é uma, né? Pneu peritônio e alguns casos de instabilidade também. Também que serve você pra gente saiba que não é uma pancreatite, né? Né? Que você note pela história, por tudo que foi conversado, que não é uma pancreatite, né? Eu operei uma pancreatite no JF uma vez, que eu troca de plantão. O paciente estava no cirurgia na sala de cirurgia esperando o cirurgião que chegasse. Aí você chega lá em cima, o paciente estava com abdômen agudo, o que é que você faz? Você não vai entrar na sala de um doente desse. Quando eu abri, pancreatite. São situações, né? São situações, isso há 20 anos atrás. Então, aí é uma situação que dificilmente você vai fazer diferente. Você não tem como fazer diferente. Não, perfeito. E acaba que, assim, não dá para criticar, porque você tem que analisar todo o contexto. E aí a gente volta para o que a gente falou no início, né? Anamnese e exame físico, né? Junto às peças. Depois que o tempo passa, vai começando a entender melhor as coisas, né? Criticar menos, porque você tem que ver a situação que você se encontra. É por isso que eu frisei na primeira pergunta aqui, você precisa examinar o doente bem. Qual é a condição que você precisa para fazer? A pergunta é, eu quero uma sala para eu examinar o doente. Você disse bem, José Foto tem sala? Tem não, mas tem uma cortina. Fecha a cortina, faça. Eu acho que é importante essa lição. Você tem que examinar o doente com tranquilidade, né? Contando aqui um caso lá do Frotão, né? Tava chegando no plantão, aí eu passei, eu vi uma mocinha deitada na maca, as pernas assim inquietas, né? E a barriga dela abaulada, assim, com volume na pelve, mas só para um lado, sabe? Um negócio estranho. Com licença aqui, e tal, conversei e tudo. Eu queria levar você para examinar ali na pequena cirurgia, né? Aí eu chamei os residentes, eu pego a história dela, eu volto já aqui. Aí eu fui tentar conversar com a família e tudo, depois a gente examinou e disse, vou indicar sua cirurgia, viu, moço? Está indicado aqui que você está com uma massa aqui, deve ser ovariana. Não, ela vai para a tomografia, é um exame de imagem dela, vai ser no centro cirúrgico.
né? Cistadenoma seroso, torcido, e ela estava com dor. Aquela inquietação dela era a dor. Né? E aí, pasme, né? Não, professor, a gente não estava dando remédio para dor, que era para não falsear o corpo. Rapaz, parece que não sente dor, rapaz. Posso uma pergunta dessa? Né? Pergunta boa, né? Falando em falsear, existe algum grupo de pacientes que não leem o livro? Ou que você tem que ter mais cuidado, ou analisar a história de uma forma diferente, ou ser mais criterioso em alguns sintomas ou algumas nuances? Tem sim. O diabético é campeão, né? Diabético é campeão de enganar a gente. Você quer ter um problema, é um diabético com colestite aguda. Sabe? Nunca me arrependi, e é uma palavra difícil de usar em medicina, né? De não ter indicado uma colestectomia na fase aguda de um diabético. Sempre não me surpreendeu a bomba, né? Porque ou estava bloqueado, já estava necrosando, sempre tinha alguma coisa. Fora isso, eu tive assim, algumas surpresas não muito agradáveis, mas eram com pacientes com colagenose. Sabe? Pacientes imunossuprimidos, né? Idosos. Idosos, né? O paciente você tem que ser mais ágil, né? Eu acho que desde o começo, o paciente idoso que você vai tratar, você já tem que começar a tratar fazendo a reposição hemodinâmica dele, né? Desde a primeira hora. Porque às vezes a gente esquece, né? Outra coisa, você falou em analgésico aí. O paciente chega numa emergência, o que é que você faz? Pede exame, né? Aí o paciente vai, eu costumo dizer, o paciente vai dando catabina, aquela máquina entrando no elevador, morrendo de dor. Ninguém gosta de dar para analgésico por doente. Isso aqui nós vemos isso demais. Você tem que fazer pelo menos de pirona. Ah, mas vai mascarar, não mascara nada. Eu nunca vi isso. Então, assim, você tem que fazer analgésico por doente. A obrigação do médico na emergência primordial é aliviar o sofrimento do paciente. As pessoas não fazem analgésico. Porque tem essa história de, você não vai fazer morfina, tudo bem, concordo. Mas até um tramal, se for o caso, você pode fazer. O paciente vai fazer um raio-x, tomografia, ultrassom, vai ficar 2 horas lá ainda, 1h30. Ele precisa estar sedado, não do ponto de vista sedado, do ponto de vista psicológico, mas somático, pelo menos, né? Eu acho que isso é uma coisa fundamental também no atendimento da emergência. E o idoso a gente tem que abrir sempre o olho, porque às vezes, né, ele não consegue manifestar, né, todos o que está sentindo real, né, por outras deficiências, ou até mesmo por mecanismo da dor, etc. Rapaz, e outro paciente que eu adicionaria aqui seria o bariátrico, né? Rapaz, o obeso, né? O obeso, o que reduzir o peso e o obeso que vai operar, né? Esse é o paciente que tem a imunidade celular totalmente alterada, né? A resposta dele é lenta, né? Então, assim... Impressionante o paciente que tem hérnia de Pitts, por exemplo, né? Depois da cirurgia, a manifestação clínica dele é muito tardia, né? É uma dor leve. Fica fica aquela coisa assim, aí você diz, de onde é isso? O cara até já perdeu peso, já era... Mas ele tem essa depressão, né? É uma história que eu sempre conto quando eu estou dando aula para os meninos, né? Rapaz, isso é igual um carro quando começa a queimar óleo. Queimou óleo, você pode levar para retífica, o cara ajeita, pouco depois o carro queima o óleo de novo. Então as mitocôndrias do cara ali, tá tudo queimando óleo, tudo soltando fumacinha. Ele pode até emagrecer, mas aqui acolá tá saindo a fumaça da mitocôndria, gerando aí, atrapalha a resposta celular, a sinalização, a citocina. O cara dá essa lentidão mesmo. Lembrando o caso de idoso, rapaz, eu tive um caso a ver na residência, aí era eu e minha dupla, Kelly, e era uma hemorragia digestiva baixa. A gente avaliando a paciente, tinha doença diverticular e tinha angiodisplasia, né? E tal, aí mas o chefe quer que faça um toque retal. Melhor tu fazer, que a vozinha já tem 80 anos e tal. Aí lá vai a Kelly fazer. A paciente não teve uma angina com toque retal? Aí eu disse, quem é que vai operar essa senhora? Se comportar assim. Juro para vocês. Aí teve angina. Então, é um paciente, né, o idoso, que a gente... Lençol curto. Cada vez mais frequente, viu? Né? E aí a gente vai ter que lidar, vai ter que entender, né, a polifarmácia desses pacientes, né? O que é que elas atrapalham o evento cirúrgico de imediato ou posteriormente, né? E aí, em cima disso... E até onde você vai, né? Assim, o paciente idoso, dependendo do nível de funcionalidade ou não, você também... Eu acho que o ambiente de emergência é um ambiente que muitos chegam. E como é que você lida com isso, né? Com aquele idoso que está em caminho de fim de vida, né? Para assim dizer, ou talvez até em um processo ativo de morte, quando é que você decide? Se aborda, se não aborda, como é que aborda a família?
Né? Acho que a decisão... Uma patologia claramente cirúrgica num paciente que talvez não vá se recuperar dessa cirurgia. Ou não, Até quando é benéfico você operar, né? É importante que você, como eu falei, no início da investigação você já começa a repor o paciente, porque o idoso ele não suporta a reposição mais rápida, como tem no paciente mais novo. Né? Na hora que ele vai fazer a indução anestésica, ele pode ter problemas graves, né? Potássio baixo às vezes e tal. Então é importante já pensar nisso aí também, essa reposição desde o primeiro momento que você atende. Né? Para quando chegar no momento da cirurgia, ele já está relativamente compensado. E até para ir para os exames, né? Você vai começar a fazer a reposição volêmica para que o dano, né, nefrológico dele também não seja... É importante ter atenção para isso. Né? E, Dover, qual seria realmente hoje, no abdômen agudo, o exame de imagem padrão ouro? Eu acho que no abdômen agudo de um adulto, né, não grávido, digamos assim, o padrão ouro é uma tomografia computadorizada de abdômen e pélvico com contraste, né, sem contraste oral, contraste endovenoso. Né? O contraste oral ele tem muito pouca utilidade hoje em dia, né, muito pouca mesmo. Você não usaria nem na suspeita de uma perfuração? Não, você não precisa hoje. Antigamente, onde tinha as helicoidais, as tomografias helicoidais, que era muito difícil a gente avaliar o abdômen como um todo, mas hoje o contraste oral não faz sentido nem no ambiente de urgência. Né? Então, assim, sem dúvida nenhuma, tomografia computadorizada de abdômen pélvico com contraste endovenoso. Esse é o estudo de... Deixa eu pedir a sua opinião na seguinte coisa. Hoje em dia, a gente vê muito paciente, quando você chega na emergência para avaliar, o cirurgião está lá com a tomografia sem contraste. É basicamente a lei, né, nas emergências. Você falou aí fazer com contraste. Eu concordo plenamente com você. O ganho da tomografia com contraste é absurdamente melhor do que o sem contraste. O que você definiria assim? Quando você faria sem contraste? Você está me falando que com contraste é a regra, seria a regra. Perfeito. Excepcionalmente, quando sem contraste? Só naqueles casos nefropatia. Eu acho que o paciente que é contraindicado o uso do contraste, né, o paciente não nefropata crônico, mais limítrofe, o clearance aí entre 30 e 15. Alergia tudo bem, já sabe que aí não tem jeito, alergia, né? Ok. Mas assim, via de regra, eu acho que no abdômen agudo você tem que entrar para vencer. Aí, você tem que entrar para dar o diagnóstico. Só completar meu questionamento. São os radiologistas que não querem, é questão de o paciente fazer uma reação alérgica e ter problema. Qual é o Acho motivo que hoje disso? a reação alérgica ao meio de contraste. Hoje o contraste, ele não é mais um contraste hiperosmolar que a gente usava. Né? Hoje é um contraste de baixa osmolaridade, é um contraste que tem muito pouca interação alérgica. Obviamente a alergia você pode ter a qualquer droga, né? Mas você está lá no ambiente hospitalar, você tem que pesar custo-benefício. Eu gosto de falar e encarar a emergência como, o meu exame ele tem que ser conclusivo. Né? Eu não posso dizer, eu vejo aqui uma manchinha, solicito complementação com contraste endovenoso, o paciente volta, a gente está perdendo tempo. Então, assim, eu acho que o abdômen agudo de verdade, onde existe sinal de gravidade clínico, esse paciente ele tem que ir para a tomografia com contraste. Sobretudo se a gente está falando de patologias vasculares, patologias inflamatórias, né? Nesses pacientes, o contraste ele é fundamental. Uma revisão sistemática, né, da Holanda, e pegando a Holanda e a Alemanha, eles comentam algumas coisas interessantes. Né? Eles sugerem que o parque de imagem não pode distar mais do que 50 metros da sala de emergência. Perfeito. Né? Então, pensando no doente grave, isso é extremamente benéfico, porque às vezes eu levo... E assim, o questionamento que a gente tem que trazer para a tomografia é esse: por que você não fez com contraste? E não, assim, me justificar por que eu estou pedindo com contraste. Então, assim, Olavo, a gente conseguiu, ao longo desses últimos anos, né, incutir isso aí na cabeça. Chegou uma turma nova, né, da emergência. Né, então, hoje, a gente consegue fazer na emergência do nosso JF, né, já de rotina. Foi tomografia de abdômen? É com contraste. Né? E eu ainda brinco com o pessoal o seguinte: olha, presta atenção. A nossa tomografia é no andar de baixo. Então, meu amigo, se você tiver que pedir tomografia de corpo inteiro para o cliente que for, peça. Porque é o tiro que você tem que dar. Você tem que entrar para ganhar. Né? Você não pode entrar para ver como é. Aí, às vezes, a gente vê várias vezes, só fez crânio. Pô, mas não fez cervical, eu queria ver cervical. Desce. Pô, mas não fez o tórax, não, ele fez ultrassom de abdômen. Não, mas eu queria o tórax, aí tomografia. Eu acho que a gente banalizou, né,
a gente banalizou o exame físico, a gente banalizou os sinais de gravidade dos doentes, a gente banalizou os exames de imagem. Então, assim, vamos pedir só para ver o que é que tem? Não, o abdômen agudo não é isso. O abdômen agudo é um paciente que tem uma eminência de estar numa emergência, ele tem a eminência de algo muito grave. Então ali, eu vou pedir o exame para... Não, meu amigo, o que é que eu quero saber? Esse cara está taquicárdico, leucocitose lá em cima, esse cara está obstruído, esse cara... Ponto. Então, o exame é esse, né? Para um doente do abdômen agudo, de uma emergência, efetivamente, com sinais de gravidade. Não... E a própria função renal, né, a hidratação que o senhor mencionou, já é uma ajuda para a gente mitigar isso. Você consegue reverter, né? E conversando com o nefrologista, né, o rim dos outros, né, bom demais, né? Não, pode fazer, qualquer coisa a gente dialisa. A gente, como assim, cara? O cara não está dialisando, eu indiquei, aí vai dialisar, aí para ti é uma boa, mas assim, é claro que a gente vai pesar o custo-benefício. Porque às vezes você tá para decidir se vai ou não vai operar um paciente. Né? Então a gente já tem em mente sempre que o abdômen agudo é uma situação, uma síndrome dinâmica, né? Você examina agora, daqui a 2 horas o doente está diferente, dor localizada, passando por outros sintomas que podem muito bem ajudar no diagnóstico e indicar a cirurgia naquela hora, né? Teve um caso assim bem peculiar uma vez. Eu estava no meu consultório no hospital e aí veio um paciente que tinha feito colono em outro hospital e ele tinha uma endoprótese aórtica. Tá? Ele tinha feito a coluna e chegou com a tomografia embaixo do braço e me mostrou a tomografia depois de ter feito a coluna com polipectomia e com muita dor abdominal. Aí eu guardei a tomografia, deixei isso. Agora você me conta a sua história. Isso era minha rotina é essa. Contou a história, e aí tinha voltado lá no médico, ele fez de manhã, voltou, o médico pediu o exame e encaminhou ele para uma emergência. Ele queria ver uma segunda opinião. Na verdade, ele estava com pneu peritônio na tomografia. Mas só que pós-polipectomia, é possível a gente ter essa situação, mas assim, só posso lhe dar a certeza se eu vou lhe operar ou não lhe operar, depois que você internar e eu lhe acompanhar. E aí foi, né? Aquela passagem 2, 3 vezes ao dia, sinais vitais, né? Aí vem os exames complementares, né? Além da tomografia que ele já tinha feito, a gente vê se tem leucocitose, PCR, se está urinando. E felizmente foi um caso de condução clínica satisfatória, foi uma translocação de gás, que não precisou operar, mas a grosso modo, se a gente botar uma tomografia e não contar nada, às vezes, pneu peritônio, né? Então, isso agora eu vou entender de onde é que veio esse pneu peritônio, tá? E aí foi pós-polipectomia. Douglas, uma pergunta para quem vai ler. Esôfago, né? Às vezes perfura o esôfago, pede antibiótico, você consegue... Para quem vai ler os laudos tomográficos, o que é que, quando nós pegarmos um laudo de um radiologista, o que é que não pode faltar num laudo de tomografia do abdômen agudo? Cara, excelente isso aí. Eu acho que o laudo de abdômen agudo, o laudo da emergência, aliás, o laudo de qualquer exame radiológico, ele tem que ser simples e objetivo. Ponto. Ele tem que responder perguntas. Ponto. Seja positivo ou negativamente. No abdômen agudo especificamente, o laudo não pode ser um laudo, uma carta de peruvagem de caminha, onde você vai com palavras difíceis, lindas, que é muito bonito. Mas assim, é pouco objetivo para o cara que está lá em cima da guerra com 10, 15 pacientes para analisar. Então, normalmente, o que é que eu faço? E eu incentivo as pessoas a fazerem. A primeira linha é o diagnóstico que eu acredito que seja, ou a conclusão, mas de qualquer maneira que tem que estar bem exposto. Apendicite aguda complicada com abscesso. Ponto. Demonstrado por apêndice aumentado de dimensões, piriri, parará, e eu descrevo para respaldar a minha conclusão. Segundo ponto, o que há de complicação naquilo? O abscesso, pneumo peritônio, obstrução intestinal, e o que eu gosto de falar que é os não positivos, ou seja, dizer o que não tem. Não tem trombose de mesentérica, não tem trombose da porta, não tem pneumo peritônio, não tem obstrução. Isso é extremamente importante para que você, em 3, 4 linhas, você define, o cirurgião leu, se ele tem, vamos lá, um rim mal rodado, se ele tem um cálculo de 3 milímetros no rim do lado esquerdo, a dor dele é a direita, isso não faz diferença para o seu lado. Quando eu estive na Espanha, era muito interessante mesmo. Eu via de uma formação muito clássica lá no Chile, os caras falavam muito, 2, 3 linhas de laudo, um serviço muito conceituado, acadêmico, etc. Quando eu chego na Espanha, o laudo ele tinha 3 linhas.
uma colangiografia por ressonância magnética. Laudo. Exame negativo para litíase e vias biliares. Ponto. Se o cara tinha uma colangite esclerosante primária. Ponto. Acabou. Não precisa você dizer, o ducto secundário está dilatado, ou tem cálculo ou não tem cálculo de escrever. Não faz sentido. Tem que ser simples e objetivo. Liso, para que o cirurgião entenda facilmente o que está sendo exposto, o que está sendo dito. Né? Acho que é por aí a coisa. E quais são os erros mais comuns que você vê na TCD abdômen agudo? Então, acho que uma coisa importante, né? Complementando, os erros mais comuns não. Eu queria assim, qual os sinais de maior gravidade que a pessoa deve olhar, porque todo cirurgião olha a tomografia. Nós olhamos imagem, né? Muitas vezes, desculpa você aqui, a gente até menospreza o laudo. Isso eu sei disso. Eu faço meia culpa nisso, né? Existe uma subparticipação, proposital inclusive, acredito, de alguns da comunidade radiológica. A gente deixou de estar mais ativa, a gente deixou de ser o que eu acredito que é a função do radiologista efetivamente, que é ser o consultor de imagens. Né? E é isso que hoje, se me permite dizer, é o que eu mais faço. Então assim, hoje eu não sou mais médico de pilha, não sou radiologista de pilha. Hoje eu sou radiologista onde você me liga com o seu paciente, eu tenho um paciente assim, assim, assado, o que é que você acha que eu devo fazer? Me dá uma opinião específica sobre essa tomografia. Então eu faço isso, eu acho que hoje metade do que eu faço como radiologista é isso. Né? Então o radiologista ele se absteve dessa opinião mais clínica, dessa participação, por N motivos que eu não quero entrar, nem é um momento para a gente falar sobre isso. E aí tem isso, né? Quando o colega pede uma tomografia, uma ressonância, não precisa do laudo. Se ele falasse isso para mim, eu ligava para ele e dizia, como assim que você não quer meu laudo? O que é que você está pensando, né? Você pode dizer isso para mim, você não fala não. Mas eu acho que falta essa comunicação, né? E foi algo que o radiologista preferiu estar ali no backstage, efetivamente. Né? Eu acho que a gente perdeu muito, a gente perdeu o contato com o paciente, a gente perdeu o radiologista, para mim, ela é a via central, a Praça Portugal, a gente está aqui, a Praça Portugal da medicina. Todos os pacientes passam em menor ou maior grau, agora ou daqui a pouco, por um exame radiológico, por uma opinião radiológica. Então, nada mais importante do que o radiologista ter esse viés, essa participação. E quando ele não tem essa participação, ele perde muito a capacidade de laudo. E aí ele começa a dar importância a coisas que não têm importância, como o cálculo de 3 milímetros no rim que não está obstruído. Que isso não deveria nem fazer parte do laudo tomográfico. Um cisto simples no rim que não tem que estar dentro do laudo tomográfico da emergência. Então, acho que um dos principais erros, ao meu ver, é você dar importância a achados que não têm uma correlação com a sintomatologia do paciente. Com relação aos red flags, né, as coisas mais importantes, eu acho que o pneu peritônio já foi citado aqui. Eu acho que o pneu peritônio é um sinal sinal de gravidade, né, algo que acende qualquer bandeira vermelha. Acho que o extravasamento de contraste, algo que a gente esquece na hora de avaliar realmente, né, o extravasamento de contraste, no extravasamento ativo, isso é algo extremamente grave em qualquer vaso que seja. Ali, se não é um extravasamento de grande monta, vai ter repercussão. No ureter, né, também, que já tive situação, né, que uma das coisas que eu fazia muito no consultório, quando tinha consultório privado, era endometriose. Né? Felizmente, a casuística, né, de lesões da nossa casuística foi muito baixa, mas tive, sim, lesão de ureter e já passei, assim, fiquei o dia todo esperando a bendita tomografia dessa paciente, né? E estava lá vendo, quando eu vendo, olhando com um colega, né? Disse, não, ó, tá normal. Eu disse, não, aquilo ali, o que é aquilo ali? Eu disse, bicho, está extravasando o contraste. Agora, ele estava comigo do lado, né, o radiologista, então a gente foi ver o passo a passo. Eu fiz, ó, tá assim, eu tô achando que tá saindo urina pelo dreno, né, e tal. Aí, felizmente... Essa é a forma ideal, né, de você fazer medicina, né? Que às vezes não dá. Em relação a isso aí, do nosso serviço lá do HGF, cirurgia digestiva, nós temos um radiologista e vai todas as sessões. Então, assim, padrão de discussão melhorou muito, né? Porque, apesar de nós termos cirurgiões que são muito bons em radiologia, em tomografia especialmente, mas, assim, eu como coordenador do serviço, a palavra é dele, entendeu? Porque aí, a partir dele, a gente vai, rapaz, e ali, o que, é que você acha daquilo ali? Não poderia representar isso ou aquilo outro?
Então, assim, isso é uma coisa que um ganho é enorme, né? Tanto a oncologia clínica, radioterapeuta, mas o radiologista, de uma maneira geral, talvez seja o profissional que mais agrega na sessão clínica de cirurgia. Entendeu? Eu acho que a gente tem que deixar né, eu sei ver, cara, eu acho que quando, pro bem do paciente, pro bem do doente, a equipe é que faz a diferença. Isso é importante. Né? Essa visão multidisciplinar, ela é o que faz diferença e, afinal de contas, o nosso trabalho é aqui pro doente. Então, assim, se 3 ou 4 pares de mãos fazem a diferença, 3 ou 4 pares de olhos também fazem a diferença. Então, acho que a gente tem que se despir desse egocentrismo aí tão grande e dizer, olha, chega mais, vamos conversar aqui entre 5, 6 pessoas, vamos dar essa discussão. Voltando só para completar os red flags, né? Falamos do pneumoperitônio, extravasamento, a pneumatose intestinal, algo extremamente interessante, né? E no abdômen inflamatório, muita gente esquece do que eu vou falar aqui, mas para mim é extremamente importante. Que o Dr. Otto e o Dr. Walter falam de pileflebite, né? Ou seja, as tromboses venosas profundas e intraabdominais associadas ao abdômen inflamatório, né? Então isso também é um sinal de maior gravidade. Então são esses aí, a elencaria. O líquido livre, mas isso pode até ser reacional, né? Mas esses red flags são importantes. Ainda há espaço para o ultrassom? Espaço, sim. Qual a indicação? Ultrassom ainda é um estudo, sobretudo se bem feito, né? Sobretudo se bem feito, ele é um estudo extremamente válido. Então, você me perguntava qual era o exame importante no abdômen agudo, e eu falei, né? No adulto e não grávido, então nas crianças e nos pacientes gestantes, o ultrassom é, sem dúvida nenhuma, o principal estudo, né? Porque não tem radiação, a gente já começa por aí. É barato, é simples. Então, por exemplo, no momento onde a gente precisa avaliar um paciente gravíssimo, que ele não pode andar para andar debaixo do IJF, a gente leva o ultrassom para lá, faz o FAST, a gente vai ver líquido livre, a gente vai ver líquido no pericárdio. Né? Outra coisa interessante, extremamente importante, nos abdômen agudos ginecológicos, né? Cistocídio, gravidez tubária, então tudo isso faz diferença e o ultrassom é extremamente importante. Vias biliares, não há estudo melhor na emergência de via biliar do que o ultrassom. Né? Você vai selecionar a ressonância depois, no segundo momento, mas no ambiente de emergência, a ultrassom é rei na via biliar. Né? E pensando nas dores fora do abdômen, mas que causam dor abdominal, as torções testiculares. Né? Então, torção testicular também pode cursar com dor abdominal e a causa é lá e o diagnóstico é feito através de um ultrassom de bolsa escrotal. Paciente que está na UTI, grave e tal, você pode muito bem dar um diagnóstico de colecistite aguda, por exemplo. Né? Perfeito, né? No paciente que você está muito grave, um paciente... transporte, né? Difícil transporte. Assim, acho que o ultrassom, ele não vai perder a sua utilidade nunca, né? Para esses e sobretudo no país que a gente vive, onde existe realmente uma ausência de recursos, né? Uma limitação muito grande, esse recurso que é um recurso barato, e quando a gente une uma boa clínica, é fantástico, resolve muita coisa. E o POCUS, né, o Ultrassom Point of Care, ele, assim, depois que você aprende, você não quer outra coisa. Você sempre está procurando ultrassom do seu lado. Né? Então você está com um idoso, aí você vai lá ver como é que está o coração, a frequência, aí vai lá, como é que tá enchendo bem. Tórax, aí você vê tórax, vê se tem derrame para funcionar, vai olhar. Querendo tomar o meu trabalho aqui, viu? Vê se tem, né? Eu antes de sair do Zé Frota, me aposentar do Zé Frota, eu fiz o curso. Não querendo aqui, ó. Vamos pular de radiologia, vamos pular para o próximo passo, né? Vamos trocar. Eu sou um cirurgião frustro, assim, eu me sinto muito bem no ambiente do centro cirúrgico, eu faço muito acompanhamento. Você faz procedimento também, né? Faço procedimento, faço biópsia de próstata. Cara, eu adoro a cirurgia, assim, eu acho que a cirurgia, ela é arte pura, né? Ela é arte pura, né? É arte tanto no diagnóstico como na maneira de fazer o cara é um artista mesmo, não tem como diferente, não tem outra forma de dizer, né? Então, vocês estão de parabéns aí, os cirurgiões, sobretudo os que fazem isso com amor e dedicação, não há dúvida de que são artistas. Ei, Jolimar, você falou que a laparoscopia tanto é um método diagnóstico, né, como é um método terapêutico, né? Ele une as duas coisas, né, para o Dr. Olavo e para o Jolimar. Quais seriam as contraindicações absolutas ou relativas para a laparoscopia num abdômen agudo?
a grande contraindicação assim, que a gente vê é a instabilidade hemodinâmica. Doente instável, droga vasoativa, né, crescente ou recém-iniciado, o pneumoperitônio não vai ficar legal. Você vai, porque só o pneumoperitônio, mesmo com a pressão, você diminuindo a pressão, que aí corre se não te dá a cavidade necessária, você pode reduzir o retorno venoso em 40%. Esse não retorno venoso diminui a pré-carga. Aí você precipita o infarto no paciente. Tá certo? Ou outro tipo de lesão mais severa. Então, é uma instabilidade que vai te impedir de executar o paciente. Em literatura, a gente vê que, por exemplo, hérnias encarceradas não deveriam ser feitas por laparoscopia. Mas, assim, eu já fiz. Então, deu certo. Entendeu? Aí, porque hoje em dia... A evolução, mais ou menos, das indicações foram crescentes. O crescente é à medida que você foi pegando, né, pegando experiência e tudo mais. Hoje em dia você faz cirurgia, não saindo do abdômen agudo, você faz qualquer cirurgia por laparoscopia. Algumas vezes você tem que converter por algum motivo específico. Mas, assim, acho que a grande contraindicação seria mesmo o paciente estar instável muito. E grandes extensões abdominais, aqueles obstruídos com... Se você já vê que vai ser difícil criar um pneu seguro. Sim, eu acho que isso atrasa a cirurgia, se for tentar fazer isso aí, ou então demorar a converter, né? É uma coisa que alguns cirurgiões teimam em querer fazer a cirurgia por vídeo, quando na verdade está atrasando, o paciente é grave e tal. Então isso é tudo relacionado com a instabilidade do doente, com a gravidade do doente, né? Você não deve deixar a cirurgia se estender muito por conta de achar que o método ou então não querer se recusar a converter. E não é isso que mede a habilidade de um cirurgião. Pelo contrário, a conversão de uma técnica para outra demonstra a sua capacidade de definir a melhor conduta para o paciente, a resolução do quadro. Então, você tem que ter no momento que você vê que a técnica está se colocando acima do paciente, você tem que rever o que é que você realmente está planejando naquela situação, né? Por exemplo, as hérnias é interessante porque hoje, né, se difundiu mais. Quando a gente voltou da residência, né, era uma novidade, né? Hérnia inguinal por vídeo, bilateral. Os pacientes com hérnia encarcerada desencarcera na hora que você fala. Na hora que você anestesia, né? Já resolveu, né? Anestesiou e fez o pneu, já muitas vezes já. Então, eu acho que o grande segredo mesmo, o grande, se não, é o paciente instável mesmo, né? Ou então aquele paciente com obstrução intestinal severa, que você não vai ter espaço para trabalhar, o risco de lesão alça é muito grande. Então, aí sim, né? E tem aquelas situações, né? Também quando você tem múltiplas cirurgias e aquelas aderências que você é mais... ao tentar desfazer as aderências, você está mais lesionando o alço. Então acontece, às vezes você não tem nem onde colocar a câmera direita, as pins, e você vai tentando, e aí não tem. Tem abdômen que fica congelado. Com relação a converter, eu costumo dizer que laparoscopia é um meio, não é um fim, né? Um fim é você tratar o paciente, né? A laparoscopia é só um meio, né? Jolimar, você começou só para a gente dar sequência aqui, para o Dove mostrar umas imagens, né, para a gente. Certo. Você falou nas categorias sindrômicas do abdômen agudo. Pincela aí para a gente. Então vamos lá, né? A gente tem o inflamatório e o infeccioso, né? Eles andam par e passo porque acaba que confunde um pouco um com o outro. Aí isso são diagnósticos sindrômicos, né? Que aí vem as diferentes etiologias. Por exemplo, no inflamatório você tem a pancreatite. A pancreatite é o melhor modelo, né, de resposta inflamatória sistêmica. Quando você pega aqueles critérios, né, de Hansen, né, da admissão das 48 horas, aquilo ali é uma aula de resposta inflamatória. Aumento da glicose, né, leucocitose, LDH, então ali ele já responde. Infeccioso também inflamatório, né, a própria apendicite, a diverticulite, né, os hemorrágicos, tá? Hemorragia digestiva alta por doença ulcerosa péptica, a doença diverticular também pode levar a sangramento de grande monta, tá? Aí você tem outras causas menos comuns. Gravidez ectópica, né, rota. Aí os vasculares, né, que é a gravidez ectópica rota, a aneurisma de aorta abdominal, tá? Aneurisma de esplênica pós-pancreatite, né, que às vezes você conduz, né, dessa forma. Outro quadro, né, que é infeccioso, né, as próprias... de baço
tardio, né? 2 tempos, né? É a história do doente. Não, eu levei uma queda de uma rede, doutor. Foi com 2 anos que levei uma queda de uma rede. Né? Assim, E aí fica lá, exatamente. Mas eu fiz uma esplenectomia num que teve um hematoma, um espirro, tomando varfarina. Olha aí. O INR devia estar 4,5 para 5, né? Por aí. E aí, continuando, né? As colecistites, que aí vem também evoluindo, podendo ir para a colangite, tá? E também tem aqueles casos que da colecistite, aí você vai para o obstrutivo, quando ela vai, fistuliza, né? E vira um ilho biliar. Né? Então, você tem os obstrutivos que podem ser, né, os próprios funcionais, como a síndrome de Ogilvy, um pós-operatório, ou por um doente acamado cronicamente, e você tem os obstrutivos, por neoplasia, né, corpo estranho, que pode ser perfurativo, ou ele realmente obstruir, tá? E os perfurativos, né, doença ulcerosa péptica com perfuração, tá? E corpo estranho. Estou lembrando aqui, agora lembrei do trabalho que a gente fez na emergência do HGF, sobre a apendicite e abdômen agudo inflamatório. 70% dos pacientes que chegavam na emergência do HGF com apendicite, que o diagnóstico depois foi dado como apendicite, eles entravam como diagnóstico na folha de admissão como obstrução intestinal. O paciente passava por 5 hospitais antes de chegar lá. O paciente já chegava, distendido e tal. Lembra disso? E outro trabalho também do HGF, acho que aí foi 2004, 2003, eu acho, esse trabalho. Foi o TCC, eu acho que eu não me engano, foi do Oliveira, se eu não me engano. Foi de úlcera perfurada, que vinham de outros hospitais, que eram tratados com mais de 48 horas. Era 4, 5 hospitais antes. Nós levamos esse trabalho para o Rio Grande do Sul, para o Congresso, na época, causou assim, uma perplexidade. Né? Todo mundo dizendo, 48 horas com um abdômen agudo perfurativo, né, com pneu peritônico. Como é que o cara consegue sobreviver, né? Falando Cearense, antes de tudo, o nordestino, antes de tudo. Falando em trabalho, o Romeu tem um trabalho interessante, né, com a gente, que é o Escora de Alvarado. Os meninos fizeram com ele lá no Frotinha do Antônio Bezerra. Justamente para a gente estratificar o paciente, né, com dor abdominal, com quadro compatível com apendicite, né, para poder indicar melhor a cirurgia num local que você só tem raio-x. Um ultrassom lá você tem que regular para a rede. E aí fica a critério, assim, a rede inteira. Quem é que vai ter ultrassom de emergência para receber é o IJF. Não é outro local, não. É o único hospital que vai dar essa resposta para ele. Então, conseguiu estratificar e tudo. Então, é um trabalho bem bacana, ficou muito, muito interessante. E fiquei muito feliz que o Aldo Melo Filho, né, cirurgião pediátrico, né, usou esse trabalho e outros, claro, né, mas para estratificar o risco, para indicação de ultrassom na emergência do SEIB pela hipótese diagnóstica de apendicite. Toda criança com dor abdominal, ultrassom. Ultrassom para apendicite. Espera aí, calma, nem toda criança está com quadro. Vamos que, a partir dessa pontuação, a gente vai indicar o ultrassom nominal para diminuir em 2/3. Mas quando o doutor Olavo dava plantão lá na emergência, ele me dizia, pai, dor que começa aqui, migrou. Meu amigo, migrou. Acabou. A turma não espera nem isso, faz logo a tomografia, né? E aí o apêndice está do tamanho normal, normal né? ainda. Menos de 6 horas de dor. Aí vai para a laparoscopia. Exato. Aí todos são apendicite. Exato. Não tem nenhum laudo de patológico que venha que não seja apendicite. Tem como mostrar umas imagens aí para ilustrar para a gente? Enquanto você vai mostrando aí, eu vou passar um casozinho aqui para o Jolimar do Dr. Olavo. Manda. Uma mulher de 24 anos com dor em fossa ilíaca direita há 24 horas, febre baixa, ultrassom inconclusivo. E o dor, serve para você também. Não foi feito por mim não, viu? Dá para observar tomografia ou só antibiótico? 24 horas. 24 horas, febre baixa e dor em fossa ilíaca direita. E ultrassom normal. Inconclusivo. Nem uma anorexiazinha assim? Não é cearense, não tem anorexia não. Tem uma fome ancestral, né? Antes dela chegar, ela já estava com fome. Nenhum cearense leu Harris. A anorexia não entra no exame. Dá para fazer um exame no segundo exame. Dá para fazer um segundo exame físico aí, você vai conseguir dar um... Antes de ir para a tomografia, e a gente até não incorrer no caso de ter um apêndice normal, porque ela está na janela assim, de tempo bem segura, tá? Eu acho que eu observaria, né? Quantos anos que ele foi? 30 anos? 24. Que aí... Você está grávida, né? Está faltando só algumas peças. E talvez um leucograma seriado,
né? Ajuda para a gente ver se a leucocitose vem subir. Eu acho que antibiótico ainda não. Antibiótico também não. Colher a história bem colhida, fazer um segundo exame físico, entendeu? E a partir daí decidir, né? Fazer um exame do beta-HCG. Como ela é cearense, eu, para saber se ela estava com fome ou não, ainda eu dava um prato de cuscuz com ela, com carne de sol. Se ela negar... Não, mas se ela negar... São casos reais. O que a gente vai fazer? É pedir exames, né? Mas reavaliar, né? Ver critérios de gravidade que a é. gente falou aqui, né? Se tem taquicardia, se tem... Esse paciente não tem uma história ginecológica dela, né? É importante o exame que a gente não faz muito aqui no Ceará, é exame de gravidez, né? Tem que fazer, né? O beta-HCG, o toque vaginal, bimanual, a história ginecológica, né? Como é que tá. E assim, em termos de exames, para evoluir, né? Sempre aqui, né? Teria indicação de fazer o sumário de urina, né? O EAS dela, né? Então, seria interessante para a gente ver, tá? A história dela de uso de anticoncepcional, de parceiros, né? Até para a gente não estar olhando para um ADIP, né? Sim, né? E aí a gente poder ver direitinho, né? E no toque também já ajuda, né? E eu costumo dizer sempre para os meninos na faculdade que assim, os exames eles são complementares. Eles têm que complementar alguma coisa. Eles não têm início e fim neles mesmos. Então, como o Dover colocou, você tem que saber pedir, você tem que me dar a informação. Então, eu tenho que ter a anamnese e exame físico para eu poder formular minhas hipóteses. Senão, qualquer caminho serve. Eu vou sair pedindo tomografia de corpo inteiro de todo mundo. Essa paciente é uma paciente que, além do que a gente já discutiu tudo aqui, que realmente precisa de uma história clínica muito bem feita, né? Porque aí pode ser ginecológico, apendicite, ovariana, né? Sei lá, se ela tiver alguma coisa de um adenoma de fígado, vamos exagerar um pouquinho aqui, que escorreu sangue, que rompeu, escorreu sangue para a pelve, a dor pode estar sendo, né, na pelve em vez de ser no hipocôndrio direito. Então essa doente aí é aquela doente que a laparoscopia veio muito para ajudar, né? Até a história ginecológica, como o senhor falou, né? Pode ser a dor do meio do ciclo, na Mittelschmerz, né? Isso, várias beleza. coisas, né? Isso aqui é mais para ressaltar mesmo que é uma história bem colhida, um exame físico, primeiro exame laboratorial, antes de a gente tomar qualquer conduta. E nunca liberar sem fazer os restos dos exames, né? Está sendo vista, né? E aí, Dove, tem uma... Não, coincidência ou não, né? Então, essa é a paciente do Romeu. Então, em vez de pedirem exames laboratoriais e acompanharem, fizemos a tomografia. Não, ele só ligou. E aí a gente, né? Então, esse aqui é um abdômen agudo inflamatório, apendicite aguda, né? Um apêndice aumentado, né? Lembrar, assim, para os residentes que estão escutando aí, né? Então, assim, a medida clássica dos 6 milímetros do apêndice, ela é dada ao ultrassom com compressão, ela não se aplica à tomografia, tá? Na verdade, o que os trabalhos mostram em tamanho do apêndice é que você teria um valor preditivo positivo acima de 80% nos apêndices maiores de 1 centímetro, né? Mas, de qualquer maneira, a medida aqui não faz nenhum sentido. Não há por que medir-se o apêndice. Há por que você avaliar os achados inflamatórios associados a ele, ou seja, a densificação da gordura, a presença do apendiculito, né? É isso que vai definir um apendicite aguda. Porque você pode ter, por exemplo, a mucocele apendicular com apêndice aumentado e nem por isso é um abdômen agudo inflamatório, né? Então, só para a gente lembrar desse dado. Quer fazer outra pergunta, ver se coincide? Só uma coisa, porque você falando aí no tempo e tal, é importante a gente tem que estar em mente que o abdômen agudo não tem nada, não tem relação direta com o tempo, né? Você pode pegar um apendicite inicial que já está rota, com abscesso já e tal. Cuidado com isso aí, né? Não, o ultrassom deu normal, não é apendicite, não, calma. Pode ser, né? Pode ser. A evolução muito mais, a gente vê apendicite com evolução de 24, 48 horas. Do mesmo jeito que vê com 3, 4 horas. 3, 4 horas, você vai operar, está roto com abscesso já, né? Então, assim, é importante que a gente cite aqui que o abdômen agudo não se espere tempo dependente, né? Não é assim. Não, e o grupo especial de apendicite, essa mulher aqui era do embaixamento. Se fosse um homem, era cadeira de roda, exatamente. acamado, gritando. Com certeza. Aí cai a história que eu falei no início de a gente conseguir entender como é que o doente reage à dor, aos sintomas, né? Inclusive a pessoa, o portador de dor crônica, que hoje a fibromialgia, né, a síndrome miofascial, ela é presente difusamente na população, né?
Então, daqui a pouco a gente vai pegar a fila e vai ter o pessoal do crachazinho até porque existe um benefício, né, legal para isso. Então, assim, o diagnóstico de fibromialgia é maravilhoso. Então, essas pessoas, elas têm um sistema álgico totalmente alterado. Às vezes, ele sente dor muito fácil. Mais ou menos. Para algumas coisas não é o mesmo jeito. Pode ser que para dor visceral, antes dela virar realmente somático, até quando ela virar somática, mudar a fibra nervosa de condução, eles vão ter um comportamento diferente. É um outro grupo de paciente interessante, né? Eu já peguei alguns pacientes assim que você tem que ter muito mais cuidado na resposta ao seu exame físico, né? Perfeito. Aí sim, é realmente um doente muito complexo para você avaliar realmente o grau de intensidade da dor, né? Um doente complexo mesmo, isso aí. Mas quer fazer outra pergunta? Vai. Mostra aqui. Mostra aqui. Tem alguns casos interessantes aqui, ó. Acho que eu vou começar com esse caso, até porque é uma red flag bem clara, né? Bem clássica. Né? Mas é só para dar a dica aqui para os não radiologistas, né? Que sempre que vocês pensarem no abdômen agudo perfurante, o ideal é a gente colocar na janela de pulmão, né? Que fica muito clara a diferença de densidade, né? Então aí você vai ver um pneumoperitônio, um pneumoperitônio gigantesco. E o mais interessante desse pneumoperitônio é a origem, né? A origem é uma hérnia inguinal, complicou, perfurou, e essa é a origem do gás. Pelo diagnóstico da TC. Pela TC. Faltou tirar a roupa do doente, né? Exatamente. Algo assim é muito... Isso aqui é uma urgência, né? Isso aqui a gente não pode esperar, isso aqui não pode esperar laudo, isso aqui é... É um paciente com uma certa idade, né? Não, bem idoso, né? 81 anos. Tem uma ateromatosa ali na mesentérica também, já. Vou deixar vocês se amostrarem muito, não. Enquanto você abre outra aqui, vou passar outro caso aqui. Pós-operatório de uma bariátrica com dor intensa, pouca repercussão laboratorial, mas muita dor. Perde tempo pedindo tomografia, a tomografia atrasa ou ajuda? Eu falei cirurgia assim, do ímpeto, né? Mas assim, eu teve uma época que eu era plantonista no hospital aqui em Fortaleza, no hospital privado, e no domingo. Eu coordenava a equipe. Então, rapaz, logo quando a bariátrica começou aquele boom muito grande, né? Quase todo domingo chegava um paciente com algum tipo de dor e tal. E nessa época, começou a ver que tinha que ser operado mais rapidamente, porque os pacientes necrosavam a alça muito mais rapidamente com as hérnias internas, né? Então, assim, é uma coisa que a gente começou a ficar, rapaz, é totalmente diferente, né? O paciente não tinha muita dor, mas não fazia tomografia ou ia para a laparotomia, estava lá. Foi a laparoscopia de saída. Nesse aí? Aí tem que ter um exame físico, né? Mas é assim, é um paciente, é aquela história, como um paciente idoso, um paciente diabético, você tem que ser mais agressivo, né? A tendência é fazer laparoscopia logo. É mais para laparoscopia, até porque assim, a gente, na experiência, já teve os dissabores da gente em aguardar, né? E assim, melhor, e perde a oportunidade de fazer a laparoscopia. Porque a hérnia do espaço de Petersen se comporta como uma isquemia mesentérica, né? Ela vai ter... Por que dá pouca clínica? Porque todo o conteúdo obstruído vai para o estômago excluso. Exato. E aí o paciente, você fica naquela, o estômago com a capacidade grande, recebendo, e uma bela hora necrose, isquemia, e aí pronto. Aí o paciente abre, não é nem com mais sepsis, é choque séptico, né? E com aquela resposta inflamatória do obeso que é... né? Então, super exacerbado. Aí esses casos aí, eu acho que a gente costuma operar bariátrica junto, né, Roma? Então a gente, algumas vezes eu já precisei indicar paciente que eu nem acreditei que eu indiquei a cirurgia. A paciente pedindo para ir para casa, aí eu... E era positivo, né? Rapaz, e não era não. E deu certo, né? Então, foram coisas que a gente vai aprendendo, e aí às vezes o pessoal diz, né? Não sei o que, faz muito na sorte. Não é. Você vai com o tempo, se você observar a sua casuística, isso eu aprendi com o professor Nagamasa Yamaguchi, né? Toda cirurgia que ele fazia com a gente, ele anotava o nome e o número do prontuário do paciente. Né? Ele saía e tal. E aí você vai aprendendo. Tem o registro, né, do que é que eu operei, o que é que foi, os desfechos, complicações, quem é que está... Então, assim, você acaba aprendendo com você mesmo. Né? O tempo, ele não precisa ser o seu algoz, pelo contrário, ele está do seu lado.
No nosso caso, na medicina, sem dúvida nenhuma, é o que faz a gente ser melhor a cada dia, não tem dúvida, né? Por coincidência, né, um caso de um abdômen agudo obstrutivo, mas aqui tem então vocês percebem, o estômago bem distendido, né? Intestino delgado aí todo distendido e o colo direito com gás em quantidade normal, mas o ilho, né, colapsado, né, o que faz com que a gente imagine que a zona de transição de calibre é mais alta, né? E em verdade a zona de transição de calibre ela está dentro de uma hernia interna, né? Que aqui a gente consegue demonstrar, isso aqui é o colo esquerdo, então o colo esquerdo transverso, então você vê o colo indo adiante e anteriormente ao colo você percebe que tem alça de delgado, né? Essa alça. E outra dica que eu dou aí para os cirurgiões é quando a gente vê alça de delgado na frente do rim esquerdo. Então, alça de delgado entre o rim esquerdo e o colo, isso é quase igual à hernia interna, tá? E se a gente perceber, a gente não tem uma alteração da relação anatômica entre os vasos mesentéricos, não tem o claro tui, redemoinho que a gente vê aí. A gente vê o ramo então aqui a gente vê a entrada da hernia interna, né? Abdômen agudo obstrutivo, bastante importante, cirúrgico, um paciente de 98 anos. Opera ou não opera? Belíssima imagem. Belíssima imagem. Belíssima. 98 anos. Opera ou não opera, teu lado? Opera. Opera. Covid? Essa aí não. Acho que não. Não. Aí é... Paciente magrinho, né? Você vai lá, faz incisão aqui, desfaz. Essa cirurgia como o nosso chefe pode fazer, né? Tão fácil, né? Você vai ali, você corta, em 2 minutos a gente acaba a cirurgia. Faz uma decisão não tão grande. Mas a cirurgia aí tem que ser rápida. Tem que ser rápido. O mais rápido possível, que você não prejudique o procedimento, mas... E o mínimo é o máximo, né? E o bom é o inimigo do ótimo. E não foi combinado não, viu? Esse negócio de eu passar o caso aqui bariátrico e vir com a hernia interna, não foi combinado aqui não, viu? Nem da apendicite. Estava esperando um paciente bariátrico aí, não foi? Não foi. Eu tenho alguns pacientes, mas não consegui selecionar para vir. Tem um outro paciente aqui bem interessante, do ponto de vista da imagem, que bem categórico, eu queria ter mostrado. O caso aqui também. Pronto, vai. Não é combinado. Vai que acerta, né? Vai. Aquele se induziu errado. Eu estava esperando a bariátrica. Não, mas pelo menos era a hernia interna, cara. Foi bom, né? Foi bom. Paciente de 67 anos, com dor abdominal difusa, 115 de frequência cardíaca, leucocitose de 20 mil, lactato de 4. Rapaz, Que exame pedir, cirurgia direto. Esse paciente aí... abdominal difusa. E um Frequência lactato cardíaca de alto. 115, leucócito de 20 mil e lactato de 4. Vascular? Lembra a isquemia mesentérica, né, doutor Olavo? Aí... Isquemia mesentérica, eu já operei alguns casos, inclusive acompanho ainda até hoje. Reoperei um paciente com colestite, um paciente que fez uma isquemia mesentérica do tráides até perto da válvula cecal. Ficou com a válvula cecal, hoje em dia não toma nem loperamida, está bem. Fez a colestite agora, é aquela história da aderência. Passei 3 horas, mas consegui sair por vídeo, porque eu julguei que aberto, se eu convertesse ia ser pior. Era bom, mas não... Agora, paciente, esse é um doente catastrófico, né, que você avaliar, né? Paciente que tem uma isquemia mesentérica, é aquela história de você conversar com o doente, saber se o que ele está dizendo, se o que ele está manifestando é compatível com o seu exame físico. Geralmente essa doença não é, né? Não é. Então é um doente que realmente é muito difícil você dar um diagnóstico antes da laparotomia. Aí você tem que socorrer de uns exames que você puder, lactato, essas questões todas, porque é um paciente que é uma urgência, um paciente muito grave, e que você tem que tomar decisões até certo ponto imediatas, né? Tem uma desproporção entre a apresentação exatamente, e o exame físico. exatamente. Então, assim, Exame físico acho que pobre, é o doente que você... Grande, que o cirurgião fica desesperado do ponto de vista assim, de que, puxa vida, por que eu não operei antes, né? E mesmo assim, muitas vezes você não tem subsídios, às vezes, né? Então, eu só quero deixar assim, isquemia mesentérica, porque às vezes pega o doente jovem, né? Pega o doente muito jovem. Então, você tem que estar... Aí eu volto àquela coisa que eu falei, você tem que estar sempre atento para isquemia mesentérica e pancreatite, né? São 2 coisas que você se... E lembrar que a isquemia mesentérica ela também eleva a amilase.
Ela não Isso. eleva aos pontos da pancreatite. Perfeito. Mas ela eleva também, ela dá aquele aumentozinho ali e Isso. às vezes pode confundir o diagnóstico. Isso. Aí a imagem aí faz uma diferença grande. Aí esse paciente, a gente pode enquadrar ele na síndrome, né, séptica. Tá? Então ele está séptico porque ele tem a disfunção orgânica, né, através da elevação do lactato. Isso por si só, na largada, ele já tem mais mortalidade do que qualquer outro indivíduo que você esteja avaliando por pancreatite. Só essa elevação do lactato. Então, a gente está realmente doente que tem horas para a gente poder definir a conduta e acertar na conduta, né? Eu costumo lembrar aos meninos o seguinte, todo mundo é preocupado com o coração, né? Para revascularizar o coração em 6 horas. Todo mundo no AVC corre porque está na janela do AVC para trombolar. Agora o intestino não, o intestino deixa, né? Tem não sei quantos metros, né? Né? Deixa o intestino aí para Deus sabe quando, né? Dá certo. Vocês falaram da pancreatite, né? Interessante, porque a pancreatite ela também pode causar isquemia mesentérica, né? Tanto venosa como arterial. Mais comum a venosa, mas a gente pode ter isquemia mesentérica. E eu tenho um caso interessante de um paciente que estava no centro cirúrgico. Isso aqui é um caso real de uma tia de uma médica, grande amiga minha. Essa paciente estava no centro cirúrgico para operar de um tumor pancreático, de um nódulo pancreático. Essa paciente vinha dos Estados Unidos, teve uma dor abdominal nos Estados Unidos. Nada mais que isso, mas uma dor persistente. Quando voltou, foi fazer uma tomografia e viram um nódulo no pâncreas. Um tumor pancreático, vamos operar. Aí ela, Douglas, você pode dar uma olhada na tomografia para mim? Eu disse, posso. Primeira coisa que me chamou a atenção foi uma trombose da mesentérica superior. E o nódulo estava longe da mesentérica superior. Eu disse, olha, isso aqui é uma pancreatite. Como assim? É uma pancreatite. Não tem dilatação do ducto pancreático principal, que isso é um achado muito... É um dado muito sensível para tumor de pâncreas. Não tinha atrofia. Tem atrofia, né? Exatamente. Atrofia também, né? Não, mas ela não tinha atrofia e tinha uma trombose da mesentérica. Eu disse, olha, me dá uma semana. Acredita em mim, não opera agora não, me dá uma semana. Dito e feito. Foi desfeito, era um pancreatite. E graças a Deus está bem, leptofagueiro. Não, excelente. Então, só para chamar a atenção aí do diagnóstico diferencial, né? E esse aqui, isso não foi combinado. Olha, esse podcast tinha que ser muito bom mesmo, tá? É sério, porque assim, eu trouxe 4 casos de emergências e casaram exatamente com as histórias do Romulo. Então, assim, muito interessante. Essa imagem está muito bonita. Então, aqui é um paciente com 78 anos, né? A gente, olha os cálculos da vesícula biliar, né? Quase nunca são visíveis à tomografia, por questão de colesterol. Esse aqui tem cálcio associado. Então, você vê a mesentérica superior trombosada, né? Mesentérica superior trombosada. Aqui nessa imagem, a mesentérica superior bem desenhadinha e o trombo, né? Muito bem ilustrado, né? O caso, muito bem feito. Infelizmente ou felizmente, eu queria ter mostrado uma pneumatose intestinal, que é muito comum nas isquemias arteriais, né? Lembrar que as isquemias arteriais, elas não necessariamente estão associadas à distensão abdominal. As isquemias que mais se associam à distensão abdominal são as isquemias venosas, né? São o que eu chamo de alças mais endurecidas. São alças largas, grandes. Isso acontece mais em isquemia venosa. As isquemias arteriais, a gente não tem distensão abdominal significativa, mas a gente tem pneumatose. Quanto tempo surge, mais ou menos? Tem uma relação assim, da evolução da doença para pneumatose na arterial? Já é na fase mais grave? É uma fase de gravidade, né? A pneumatose é sinal de gravidade, é translocação bacteriana pela parede, né? Então, assim, disso aí já é sinal patognomônico de que você tem necrose de parede, né? Isso aí já é um sinal de gravidade e de urgência para a cirurgia mesmo, né? Douglas, num caso desse aí, esse paciente não tem pneumatose intestinal, né? A gente não sabe da história, se está grave, se não está grave, vai direto para a cirurgia, mas tem um tombro na mesentérica. Ia para uma anjo-TC para avaliar a circulação dos vasos, que eu não vi aí se tem necrose de vaso, ou direto para a arteriografia com angioplastia? Aqui a gente tem a fase portal, né? Então, na fase portal, a gente consegue avaliar um pouco a
qualidade do realce parietal, e aqui você percebe que a parede já não tem um realce tão adequado, né? Você tem o hiperrealce mucoso, mas a parede ela já tem sofrimento, né? Então, assim, acho que para mim é cirúrgico, paciente cirúrgico. Olha esse detalhe aí. Um paciente cirúrgico. E se no exame sem contraste, totalmente prejudicado. Você não dá o diagnóstico, porque vamos ver o exame sem contraste, interessante, Olavo? Porque assim, se a gente lança a mão do exame sem contraste, o que a gente tem é simplesmente um abdômen normal. Perfeito. Só tem pedra na vesícula. Só tem pedra na vesícula, o resto é tudo normal. Isso era para colesterol, eu pedi ultrassom. Exato. Pois é importante isso, a gente fica vendo isso aí. Operava a vesícula. E não resolveu o problema. Então, esse é um dado. E você vê, não tem E densificação da gordura. uma doença relativamente grave, provavelmente, né? Quer dizer, o cara, pela gravidade, talvez o cara já não quisesse fazer um contraste ou questões. Então, isso é uma coisa, rapaz, hidrata doente aqui 15 minutos, hidrata depois do exame, entendeu? É uma coisa que eu sempre fico questionando isso aí, que eu pego muito paciente. Dialise na nefropatia aguda, mas depois reverte. Então, assim, Pode chegar até nesse ponto. o benefício Okay. causado pelo Pois é. contraste aqui, ele é infinitamente maior que qualquer malefício, né, que ele possa causar. Antes de terminar, pelo avançar do tempo, né, antes de vocês terminarem com a mensagem final Já? de vocês, vai estar passando. Não, mas eu vou ter que. Eu tenho que tocar num Quando a assunto. resenha é boa, a gente não quer ir embora, né? Eu tenho que tocar num assunto agora que em toda a mesa tem que estar presente. Imagina, opa, cuidado. As mulheres podem estar escutando aí. Inteligência artificial. Futebol. Não é Flamengo e Palmeiras, não. Nem Ceará e Fortaleza. Inteligência artificial. Acho que a pessoa que mais tem medo aqui nessa mesa de inteligência artificial sou eu, né? Vai ajudar ou atrapalhar? Então. Cara, eu já participei de vários podcasts e de várias discussões sobre a inteligência artificial e o efeito dela na radiologia, né? Por incrível que pareça, até agora a inteligência artificial veio para ajudar. Né? Então, aonde a gente consegue aplicar muito bem a inteligência artificial é na seleção dos pacientes. Então, por exemplo, numa lista de trabalho, os pacientes que têm ou sinais clínicos, porque hoje você tem robô que avalia leucocitose, né, chance de infecção, gravidade, isso é visto dentro do prontuário eletrônico do paciente. Então, isso é bastante comum, inclusive. Então, você consegue selecionar os pacientes pela gravidade dos dados clínicos que estão expostos dentro do prontuário. Então, essa inteligência artificial tem um robô mais clássico no Brasil, é o de Curitiba, que um cara jovem fez quando a filha teve uma septicemia no hospital pediátrico. Ele disse, por que eu não uso um robô que vai detectar nos hemogramas leucocitose, os dados clínicos como taquicardia? Então, ele começou a filtrar os pacientes e dar no ranking, né, os pacientes com maior gravidade. E na radiologia a gente consegue fazer isso, né? Existem vários softwares, um deles muito conhecido, se chama Zebra, onde você consegue, nas tomografias de crânio, ele consegue ranquear os pacientes que têm maior chance de ter infarto. Então, na lista de trabalho mais inicial, em vermelho, a gente pinta, né? Outra aplicação muito grande da inteligência artificial é na ressonância magnética. Todo mundo sabe que a ressonância magnética é um exame muito demorado. Hoje, nos novos aparelhos de ressonância, a gente tem recursos onde a gente elimina na metade o tempo. Então, a gente vai preenchendo os pixels, né? Porque assim que são feitos os exames de imagem, a gente preenche pixels ou voxels, no caso da tomografia, e por inteligência artificial ele induz o que a outra metade dos pixels deveriam ser preenchidos, então leva metade do tempo. Então, para a radiologia, nesse primeiro momento, o que a gente teve foi um aumento da produtividade, um aumento da quantidade de exames, né? Mas se a gente levar no futuro muito próximo, não há dúvida nenhuma de que a inteligência artificial consegue ver melhor padrões do que o ser humano. Ou seja, ele vê pequenas bolhas de gás fora de alça, é muito mais fácil porque ele vai avaliar pixel a pixel. A diferença de densidade é muito fácil de ser vista, né, por inteligência artificial. E se o radiologista simplesmente for o cara para dizer que tem uma bolinha de gás fora da alça, esse cara está fadado realmente ao insucesso e é melhor ele mudar de especialidade, enquanto há tempo. Mas se o radiologista ele se propõe, sim, a ser uma voz mais ativa, se o radiologista ele, sim, se propõe a se vincular ao serviço, a se vincular ao cirurgião, a se vincular às outras especialidades e ser, nesse meio, um interlocutor, né, um cara que comunica,
o cara que vai ser um consultor, esse cara ele só vai crescer com a inteligência artificial. Só vai crescer. Esse cara não vai perder emprego, esse cara não vai perder paciente. E na cirurgia, doutor Lau? Como é que você ouviu a inteligência artificial? Deixa o professor Julimar responder isso aí, né? Que ele tá... Então vamos lá. Mas, Romeu, eu acho que toda novidade, todo arsenal que a gente tem disponível, acho que tem que começar a utilizar, né? Acho que isso aí é uma coisa que a gente não tem que questionar. Como o Rodolfo explicou muito bem aqui, eu acho que os diagnósticos vão ser facilitados, né? Agora, você tem que se adaptar ao método para você não perder o bonde da história, né? E fazer bom uso, né? Fazer bom uso, acho que esse é o grande lance. Com responsabilidade, né? Sim, eu acho que a inteligência artificial nunca vai substituir o médico. Acho que nós temos uma profissão realmente muito privilegiada nesse ponto de vista. Porque o que há de mais importante na gente não é o que a gente sabe, o que a gente lê. O mais importante é vocês acabaram de falar aqui. O vínculo que você... Essa mesa aqui é importantíssimo, né? O vínculo estudo, que né? você consegue construir no ambiente de emergência, por exemplo. O robô não vai fazer isso, né? E um dado interessante, antes de Julimar, eu até falo demais, peço desculpas. Fica à vontade. Teve um trabalho de Stanford, salvo engano, onde nesse trabalho eles compararam, isso da radiologia, né? E aí vale como uma observação do uso da inteligência artificial, em radiologistas renomados, muito experientes, e esses caras 20, 30 anos de radiologia, e eles começaram a usar a inteligência artificial no seu laudo. Então a ideia era, a inteligência artificial elaboraria diagnósticos preliminares, esses caras iriam olhar a inteligência artificial e validar ou não esses laudos e tal. E depois de 3, 4 meses, essa inteligência caiu. Então eles tiraram a inteligência artificial. E o que eles perceberam foi que esses radiologistas demoraram, em média, 30% mais de tempo para dar o laudo do que davam antes da inteligência artificial. Então, a resposta é, nós vamos ficar mais burros com o uso da inteligência artificial. Não há dúvida disso. Isso é algo que a gente tem que pensar, não só como comunidade médica, mas como sociedade. Né? Os escritores vão escrever menos, os cantores vão cantar menos, né? Os artistas nós médicos também vamos emburrecer se a gente usar exclusivamente a inteligência artificial. Aí, eu pegando aqui a deixa do Dover, né? A gente vai viver um museu de grandes novidades. Né? Por quê? Porque a inteligência artificial ela não é inteligência artificial. Ela não tem como ser uma inteligência, porque ela busca, a partir de algoritmos, coisas que existem para trás. A inteligência, olhando no dicionário, RUAS, aí do Google mesmo, é a capacidade de se adaptar e de criar coisas novas a partir de demandas existentes ou a partir de situações que não existiam. Por exemplo, o Covid. Tá? Então, foi criar uma vacina, eu não estou entrando nesse método, mas só para a gente poder entender com um exemplo bem simples. Então, esse nome inteligência artificial foi uma jogada de marketing para conseguir angariar recursos para poder desenvolver o que a gente tem hoje. Então, a gente chama de inteligência artificial, IA e tal, é muito legal, mas não passa muito disso. O grande lance aí que quem trabalha nisso, né, é um brasileiro chamado Miguel Nicoleles, pesquisador lá do MIT, tá? Nosso vizinho aqui, Potiguar, do Rio Grande do Norte, ele trabalha na interface cérebro-máquina. Aquele cara que estava com o exoesqueleto na Copa 2014 chutando, aquele cara é um dos braços da pesquisa do Miguel Nicoleles. Mas não é só isso que é interessante a gente ver como inteligência artificial. Né? Porque, na verdade, o que preocupa na inteligência artificial é a oligofrenia natural. Que é justamente a gente parar de criar, a gente tirar a nossa capacidade, né, e ficar sempre na dependência. Então, a gente nunca vai criar coisas novas. Então, a gente vai realmente ter um retrocesso. Tá? E aí, como é que uma IA trabalha? Ela usa, basicamente, a árvore das possibilidades de Newton. Né? Se vocês lembrarem, né, a gente tem um ramo que é a demanda, que é o quê? A minha frase que eu falo. E aí vai abrindo, aí vai buscando no banco de dados. Por que está melhor? Só pode estar melhor. Vocês já viram como é que as unidades de processamento de dados? Eles precisam de energia que dá para uma cidade de quase 50 mil habitantes para resfriar. Então é claro que está melhor a IA, porque o acesso a banco de dados está muito maior. A custo do quê? De quanto de água? De quanto de energia?
e a gente brigando por água e energia, fazendo questão de água e energia, se é fóssil ou não é fóssil. Né? É uma pergunta. Então, a gente voltando no tempo, Isaac Asimov, né, escritor que escreveu alguns livros muito interessantes, né, e postulou as leis da robótica, né? Eu gosto muito da lei 0, né, que é a lei 1 é um robô que não vai fazer mal a um ser humano, né, à humanidade, certo? E a lei 0, né, é que por omissão ele não pode deixar que a humanidade seja ferida. Então ele pode matar uma pessoa. Olha a contradição. Mas isso é inteligência, porque ele tinha 3 demandas e aí começou a desenvolver a lei 0. Ele disse, ó, tem a lei 1, 2, 3, mas tem gente que vai dizimar a humanidade e eu não posso ser omisso. Então, isso é a inteligência artificial. Então, Isaac Asimov, nos anos 50, já escrevia isso aí. Arthur C. Clarke, que escreveu 2001, Odisseia no Espaço, que é melhor ler o livro que assistir o filme, porque o final é diferente, tá certo? Tá? Spoiler. É diferente, porque o Stanley Kubrick não esperou o Arthur C. Clarke terminar o livro. Então ele se apressou. Vai ter que levar ele para Medicina Ilimitada. Certo? Já está convidadíssimo. Aí ele vai comentar o Odisseia no Espaço dele. Spoiler. Certo? Aí ele já colocou também essa mesma situação. O cara disse, não, eu quero fazer isso aqui. Não, você não vai fazer isso. Se você fizer isso, você pode morrer. Não, mas eu tenho que falar com a inteligência ali. Você não vai fazer isso, você vai morrer. Aí o cara não conseguia chegar no que ele pretendia e na missão dele. Por quê? Porque estava pondo em vida em risco a vida dele. Certo? Então, acho que o grande lance para a gente que é cirurgião é a interface cérebro-máquina. Aí vem a IA, porque aí a gente já experimenta isso. Sabe aonde? No robô. O robô reconhece a voz e reconhece a sequência de sílabas para poder fazer que a minha câmera avance, recue, vá para a direita, vá para a esquerda. Né? Então, esse sistema, isso tem a interface cérebro-máquina. Então, essa é a interface que a gente vai buscar, tá certo? Para sempre estar tateando. Então, acho que a gente tem que estar muito atento, né, para algumas coisas, porque tudo depende de como é falado. Porque se as coisas ruins viessem em embalagens feias, ninguém nunca iria querer. Tá certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado. E isso realmente, assim, a gente já vê vários autores comentando que é uma jogada de marketing. A gente tem que rever o quanto a gente quer economizar de água e de energia para poder manter esse centro de processamento de dados de inteligência artificial, que, aliás, estão vendo um para cá, né? Está em data center, Né? Então, isso aí se prepare, consumo de energia e consumo de água. A senhora está no meio dessa jogada aí, né? Claro, né? Então, só para a gente poder contar. E é isso, eu acho que o grande lance, Romeu, da IA para a gente é a interface cérebro-máquina, é ajudar a gente na pesquisa, no levantamento bibliográfico, isso é muito legal, né? A gente poder você já separar. Eu não sei, na residência, né? Eu ia lá para Bireme. Aí eu chegava lá pedindo um papelzinho, eu quero artigo tal. Aí a moça descia num elevador. Facilitou muito a internet. Um elevadorzinho vinha lá do parque, as revistas tudo marcadas com papel no canto. Aí eu ia esse aqui. Né? Então eu acho que é por aí. Denunciar a idade, né? Mas pessoal, Eu sei que ele não queria fazer isso, mas ele denunciou a idade. devido ao avançado da hora, o papo está muito bom, dava para conversar muito mais. Queria agradecer a presença do Dover, né, e divulgar o seu podcast, né, o seu videocast, né, que é o Medicina Ilimitada. Né. Alguns médicos já, aliás, a grande maioria de médicos, né, vários médicos, mas também tem outros assuntos que é abordado. Né. Agradecer o Jolimar também. Prazer, Romeu. Tá certo? Muito bom. E o Dr. Olavo, né, foi meu staff no HGF, né, e até hoje. Ele continua insistindo nisso, né? Ele está melhor do que você. Vou continuar falando. Olha, mas eu queria aqui, só um comentário aqui para o doutor Olavo, né? Quando eu cheguei da residência, em 2006, ele e o doutor Eudes, né, abriram as portas lá do HGF, sabe? Abriram espaço para eu operar, né? E não foi assim, faz aqui uma hérniazinha comigo. Não, eles botaram logo uma esofagé pro vídeo, né? Eles só, pera aí, bichão, chega junto aí. Aqui o canto é nosso. Tá certo? Aí, obrigado. E agradecer também
por vocês voltarem, né, Dr. Olavo voltar, né? Eu estava comentando antes de começar, o Dr. Olavo fez parte da ata de abertura da Cocirúrgica. Estou insistindo, viu? Estou insistindo, viu? Tá certo? Também o Julimar voltar aqui à Cocirúrgica, tá certo? É um prazer receber vocês. Prazer. E a Cocirúrgica está sempre de braços abertos, né, para os cirurgiões e para pessoas também que não são cirurgiões, mas que só contribuem para a nossa profissão, para a nossa especialidade. Cirurgião Obrigado. na prática, mas na verdade no ânimo e no espírito era, né, doutor? Com certeza, não. Somos todos bons médicos e esse é o que importa. A gente faz isso aqui por amor. Romeu, eu queria agradecer aqui as 3 ligantes que estão aqui, né? São membros da Liga de Cirurgia Geral, né? Da Universidade de Fortaleza, da Unifor. A Ellen, a Raíra e a Júlia, né? Vieram aqui prestigiar o evento, né? E hoje as ligas têm esse papel importante, né? Eu acho que vale a pena ter esse link para saber que aqui, né, é o local para a gente recebê-los quando terminarem, né, a pretensa especialidade de cirurgia, que eu espero que não mudem, né? E se mudarem, eu sei que vai ser uma coisa que vão ser felizes, tá certo? Obrigado, menino. Obrigado. Valeu, obrigado. Vamos então.